acreditando que esse diálogo soma ao convívio dos seres humanos, ao invés de subtrair. E o que seria subtrair? Seria, digamos assim, privilegiar os elementos que são diferentes ou contraditórios entre as religiões. O que, em última análise, levaria aos conflitos religiosos. Exatamente. E aí, meus irmãos, beleza? Então, a gente viu já esse fragmento aí do vídeo, vamos terminar de ver ele aqui, certo? Mais completinho. E aí vamos fazer uns comentários sobre, tá bom? Fica até o final do vídeo. Vou pedir seu apoio, se inscreva no canal, deixa seu like, aciona o sininho, vamos continuar assistindo. Por exemplo, existem diferenças importantes de narrativa entre o judaísmo, por exemplo, e o cristianismo. Isso faria com que essas religiões fossem incompatíveis? Isso inviabilizaria, por exemplo, essa ideia de que um dia seria possível unir todas as religiões? O trabalho que o Faustino faz, que é um trabalho semelhante, por exemplo, ao que a Karen Armstrong faz na Inglaterra, aquela historiadora das religiões muito conhecida, e outros teólogos e historiadores, né? Estou citando dois que eu conheço, é um trabalho pautado por uma busca teológica e filosófica nos corpos religiosos existentes, para ali identificar certos elementos que somam a uma expectativa ética de que as religiões sejam um instrumento de melhor convívio e cuidado com os seres humanos. Entende? Quer dizer, você tem aí pessoas que conhecem corpos religiosos históricos e que dentro desses corpos religiosos buscam identificar elementos que colocam esses corpos em diálogo, né? Acreditando que esse diálogo soma ao convívio dos seres humanos, ao invés de subtrair. E o que seria subtrair? Seria, digamos assim, privilegiar os elementos que são diferentes ou contraditórios entre as religiões. O que, em última análise, levaria aos conflitos religiosos. Exatamente. Então veja que o trabalho do Faustino ou da Karen Armstrong ou de qualquer outro que faz o mesmo tipo de trabalho é um trabalho de busca. Está movido por uma espécie assim, de imperativo categórico kantiano, no bom sentido mesmo, de encontrar elementos que façam com que as religiões elas sejam agentes que somam ao convívio civilizado, amoroso e coisa e tal. Então, ainda que existam diferenças entre judaísmo e cristianismo com relação à identidade de Jesus Cristo, ao que ele é, teologicamente falando, ou historicamente, isso não significa que judeus e cristãos não possam se entender acerca de uma série de outras coisas. Mas é claro que tem práticas diferentes. O budismo não é a mesma coisa. Não existe na tradição abraâmica, islâmica, cristã e judaica a ideia, por exemplo, de que haja algum tipo de ilusão em relação ao que existe. Não há véu de Maia. Isso não significa, como você falou, que judeus e cristãos não possam encontrar pontos em comum, mas isso também não significa, como diz certa corrente, que toda religião prega a mesma coisa, toda religião fala a mesma coisa. Não é verdade? Não fala, quer dizer, é por isso que eu falava que, no caso do Faustino ou da Karen Armstrong, eles são conhecedores de corpos religiosos e eles vão em busca de elementos que mostram semelhanças, preocupações semelhantes, entendeu? E então eles podem dizer, não, olha, existem esses elementos aqui, existe mesmo. Só que as religiões são corpos históricos, políticos, filosóficos, que atravessam os tempos, que têm vínculos com contextos específicos. Você tem, por exemplo, religiões que são politeístas, né? E que, portanto, esse politeísmo está vinculado a elementos naturais específicos. Você tem conflitos mitológicos narrados entre esses deuses e deusas. Né? Então não dá para dizer que todas as religiões dizem a mesma coisa. Você tem territórios, uma religião que afirma, por exemplo, que você deve morrer e matar em nome desse Deus, seja ele qual for. Olha, ecumenismo é um perigo, hein? Ecumenismo é um perigo. Quem vive tudo, acredita em tudo, não vive em nada. E nem acredita de verdade em nada. É a mesma coisa da pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo e não faz nada direito. Só que aqui nesse caso a gente está falando sobre religião, né? Sobre todas as religiões, elas ensinam a mesma coisa, levam ao mesmo caminho, apontam o mesmo caminho? Não. Muitas ensinam coisas bem diferentes uma das outras, e para nós cristãos, aqui vendo da cosmovisão do cristianismo, o cristianismo é a única religião
é a única ideologia de vida onde se diz que o homem, na verdade, nem presta. Que o homem, na verdade, é um ser corrupto em si, nasceu, foi concebido no pecado, que precisa da interferência do Deus Criador para que tenha a sua transição para a salvação, para a libertação, para a purificação, a sua regeneração, que o homem, na verdade, precisa disso, precisa do Deus Criador. Enquanto muitas outras religiões focam que o homem é o centro de tudo, que o homem é o bambambam, que o homem é o bonzão. E muitas religiões, como o Pondé até falou no vídeo, muitas são politeístas, acreditam em várias entidades e divindades, vários seres diferentes, né, colaborando para a rotação da vida ou para a criação dela, enquanto o cristianismo se baseia em uma divindade que fez tudo, é o todo-poderoso, onisciente, onipresente e onipotente, e nele se criou tudo. E embora as outras religiões sejam politeístas, as politeístas não são as mesmas divindades, são divindades diferentes. Então a gente pode levar aqui ao raciocínio que enquanto uma explica A, ensina A e outra ensina B, elas não podem coexistir. Por exemplo, analisando do ponto de partida do cristianismo, se a Bíblia, as Escrituras Sagradas, que é o que nós temos sobre Deus, sobre o ensinamento dele, diz que ele criou o universo, ele criou o mundo, ele criou a vida, e em outra religião diz que a vida foi criada de outra forma por, sei lá, uma dúzia de entidades, que foi criada em outra história diferente, ambas não podem coexistir. Uma delas está apontando algo errado, ou uma delas está mentindo, ou uma delas, em algum momento, teve algum tipo de adulteração na sua escrita, na sua transposição de informação e conhecimento. Porque se uma diz que esse fez algo e cá diz que o outro que fez algo, alguém aqui não dá para as duas coexistirem ao mesmo tempo. Então, óbvio que todas as religiões não ensinam a mesma coisa, né? Muitas falam sobre eventos da natureza, muitas delas endeusam a própria natureza, o sol, a lua, os astros, né? Planetas, estrelas, outras entidades espirituais. Então, tem várias diferentes, né? Então, mas vendo da visão da cosmovisão do cristianismo, se você é cristão, não faz sentido algum acreditar que enquanto existe a verdade cristã, outra pode coexistir ao mesmo tempo e você acreditar nelas ao mesmo tempo. Ou é uma coisa ou é outra. E se você crê na outra, digamos, você tem uma religião oriental ou africana, se você acredita nela e a base de ensino dela é X, ela também vai ser incompatível com a própria Bíblia, com o próprio cristianismo, porque ela ensina que algo aconteceu assim, assim, assado, diferente de como o cristianismo ensina. Então, se você é uma dessas pessoas que acredita em alguma outra religião diferente da religião cristã, você também vai perceber que fica difícil você sustentar em acreditar, se ter a crença em mais de uma religião ao mesmo tempo. Acaba ficando incompatível, não é verdade? Então, meu irmão, deixa aí sua opinião, o que você acha sobre o assunto. Vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Vou pedir de novo seu apoio, se inscreva no canal, deixa seu like, aciona o sininho. Vamos pro próximo vídeo.